Ascaris é considerado o maior nematóide dos suínos. Os machos medem em torno de 15 a 25 centímetros de comprimento e as fêmeas entre 20 e 40 centímetros. Os ovos são ovoides amarelo-acastanhado, com a casca espessa e são bastante resistentes a ações de agentes externos, devido à constituição da casca, que é formada por 3 camadas. As fêmeas chegam a produzir um número significativo de ovos, cerca de 200 mil diariamente. Sua morfologia consiste em um orifício oral circundado por 3 lábios, o dorsal, apresentando 2 papilas na base e os ventrolaterais, cada um com uma papila subventral e uma lateral dupla. A espécie Ascaris tem como principal hospedeiro o suíno, mas pode acometer javalis e inclusive o homem. O modo de transmissão acontece através da ingestão de ovos com a larva infectante pelo hospedeiro, podendo ser obtidas a partir de água ou alimentos contaminados por esses ovos. A evolução dos ovos depende das condições, como a temperatura, a umidade, textura do solo, presença de oxigênio e exposição da luz solar. A eclosão das larvas é efetuada no intestino delgado e requer 4 estímulos, que são temperatura elevada, que se encontra no interior do corpo, presença de dióxido de carbono. Bom, eu vou falar sobre o esofagostomum SP, que causa a esofagostomíase, né? O contágio dessa doença é sob invaginação de um segmento do intestino, né? As larvas de terceiro estágio, elas são ingeridas e penetram a parede do intestino delgado e acabam se encistando e passando por muda, alcançando o 4º estágio, e sofrem a mutação no cólon. Os sintomas dessa doença é retardo do crescimento, hiporexia, pelos arrepiados, diarreia verde escura, com um cheiro bem forte, desidratação, diminuição da produtividade, infecção bacteriana e pneumonia, né? O diagnóstico é feito através de microscopia e o tratamento é feito com antihelmínticos, né? Os que são o mebendazol, albendazol, citrato de pipesina e entre outros. A profilaxia é diminuir o número de animais por metro quadrado, né? O esofagostomo é um verme que causa nódulos, né? Que são característicos da afecção. Normalmente, esses nódulos não apresentam algum significado clínico, né? Mas deixa o intestino em condições inadequadas para uso para uso de animais de produção, no caso, né? Por exemplo, linguiça, salsicha, entre outros. A doença em si, a esofagostomíase, é mais intensa em animais nutricionalmente debilitados, animais magros e em condições deploráveis. A maior parte das infecções é assintomática, né? Não tem sintomas, né? A maior parte, pelo menos. Quando observamos a microscopia, os nódulos apresentam como se fossem fragmentos de parasitas, tipo um material necrótico. E além de apresentar células gigantes, né? Eu acho que é isso, basicamente. E elas costumam... Meu nome é Vinícius, eu vou estar falando a respeito sobre helmintose gástrica em suínos, mais especificamente o Physocephalus sexallatus. Physocephalus sexallatus é um parasita nematóda. São pequenos vermes filiformes delgados avermelhados. Quando vivos, os machos medem cerca de 10 a 12 milímetros e as fêmeas são maiores, até 22. Necessita de um hospedeiro intermediário para fechar o ciclo biológico, geralmente nos coleópteros, mais conhecidos como os besouros.
que eles primeiramente ingerem os ovos com as larvas de primeiro estágio e se desenvolve dentro desses hospedeiros até determinado período. Então, o suíno ele ingere o besouro, que evolui para um euminto adulto na parede do estômago do suíno. Eles são pequenos vermes delgados encontrados geralmente na parede do estômago. Seu ciclo evolutivo é tipicamente dos espiroloides. A L3 é a fase infectante. Os ovos são excretados nas fezes dos hospedeiros, que se desenvolvem em larvas infectantes quando ingerido por besouros coprófagos novamente. O período pré-patente é de aproximadamente 6 semanas. São pequenos vermes filiformes delgados, como eu tinha dito anteriormente. As fêmeas são maiores. A parte anterior do corpo é mais fina do que a posterior. E logo após o vestíbulo há uma tumefação cuticular. Nota-se 3 asas cervicais em cada lado e as papilas cervicais estão assimetricamente posicionadas. A parede da faringe contém um único suporte espiral. No macho, a asa caudal é estreita e simétrica e há 4 paredes de pupilas pré-cloacais. A espírula esquerda é cerca de 6 a 7 vezes mais longa do que a espícula direita. O principal efeito é uma gastrite catarral, a sintomatologia clínica é anemia, inapetência e enterite necrótica. O diagnóstico é feito por exame coproparasitológico, que é o de fezes, encontrando seus ovos pequenos de forma elíptica e alargada. Possui uma cápsula grossa e contém uma larva L1. Dentre os eumintos em suínos, é relatado que a epidemiologia é de 7%, se fosse ver na questão de 100% de todos os tipos de verme que são encontrados nos suínos. Constam também nos dados epidemiológicos